Olá para você que chegou no canal compartilhando o nosso canal do conhecimento. Este é mais um vídeo da série Consumo Consciente. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, no vídeo anterior foi mostrado um filme, né? Um filme animado, onde mostra bem detalhado como funciona a cadeia de produção, né? Como é fabricado o produto, aliás, os produtos, né? E o impacto que tem essa fabricação, essa produção na nossa vida. Não só no ambiente, mas na nossa vida, na saúde, em todos os aspectos. Então, tá bem explicado neste filme. Eu resolvi colocar este filme justamente porque ele é bem didático e dá para você ver exatamente como que funciona, porque às vezes você vê um, um documentário, uma reportagem, ou às vezes, muitas vezes você vai no site das empresas e mostra a produção lá do começo, a matéria-prima e tal, porém não mostra tudo. Eles mostram a parte boa, legalzinha, colhendo lá por exemplo, pegando a matéria-prima da natureza, vai um fruto, por exemplo, um fruto da árvore, ou uma madeira aí replantada, ecologicamente correta, tudo bonitinho, eles mostram. Aí vai para a fábrica, não mostra o trajeto lá com o caminhão queimando combustível e rodando, atravessando com o navio, e não mostra essa parte, mostra só a parte mais bonitinha. Vai para a fábrica, não mostra os compostos químicos que colocam junto do produto que está sendo fabricado, para aquela mistura poder conservantes, para poder. Normalmente é isso, a indústria vai colocar alguns conservantes para poder dar uma durabilidade maior para o produto. Seja ele sintético, natural no sentido de, por exemplo, alimento, né? No natural no sentido de alimento, mas tem alimento artificial também, né? Mas o que eu quero, aí com certeza vai ter muito mais conservante, mas o natural, eles, por exemplo, vai um suco de caixinha, ele vai ter conservante, porque faz um suco de laranja, de qualquer fruta, e deixa 3 dias na geladeira, ou talvez um pouco mais, e vê se ele vai ficar bom. Talvez dure um pouco mais de 3 dias, 4 dias, mas em algum momento assim, um tempo rápido, não é coisa de um mês assim, sem nada, só produto natural. Ele vai azedar, ele vai estragar, porque ele tem um tempo curto de validade. Aí você compra um suco lá de caixinha, tá 100% natural, blá, 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 não sei o que. Aí você, isso aqui é natural, eu vou comprar, não sei o que. Dura um mês, dura não sei quanto tempo. Então, assim, tem algum conservante. Tem produtos químicos para ajudar naquela, naquela, naquela receita, né, do alimento, do produto em si, seja do suco, de qualquer forma de produto de alimento. É, e esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo, mas existem N exemplos. Por exemplo, agora que vem na minha cabeça, antes mesmo de fazer, por exemplo, o suco, antes mesmo de fazer o suco, já vem, por exemplo, a laranja, ela já, no caso da laranja, a maçã, qualquer outra coisa, ela já vem sendo cultivada com agrotóxico, com fertilizantes, com produtos químicos que fazem com que a produção, o cultivo daquele, daquele vegetal, daquela fruta, ele seja mais eficaz, mais eficiente, né? Que ele não perca, seja com o tempo, seja com o, insetos, qualquer coisa, adversidades que acontecer,
ele resista. Isso é bom? É bom, não é ruim, né? O problema é o tipo de agrotóxico que eles usam. Faz mal pra gente. Tem, por exemplo, produtos que são naturais, à base de outros produtos naturais. Entendeu? O problema é eles usarem produtos agrotóxicos, fertilizantes, químicos, que são agressivos à natureza e a nós. Aí você fala, a natureza não tô nem aí. Tudo que agride a natureza, de certa forma, vai refletir para você. Porque você come da natureza. Não importa se é alimento animal ou vegetal. Você come da natureza. Se é alimento vegetal, diretamente vai interferir. Ele vai alterar. É só você pesquisar um pouquinho no Google e colocar Monsanto. E você vai ver o que a Monsanto faz. Alimento transgênico, um monte de coisa para poder prolongar aquela semente ela resistir mais às safras, ao clima, tudo mais que tiver, ela seja resistente. Só que ela foi alterada geneticamente. Então, isso causa uma alteração no nosso organismo. Entendeu? Isso é um exemplo. Mas, então, tudo que altera na natureza, altera o nosso organismo. E se você come produtos derivados de animal, também, porque o animal ele come da natureza. Seja ele capim, vegetação nativa ali por exemplo, mas é um animal tratado organicamente e tal, com vegetação nativa e tal. Se aquele solo estiver contaminado, ele vai contaminar a vegetação, que vai contaminar o animal. O que acontece é que mas a gente come vegetal também, vai contaminar, com certeza. Tudo que você vai comer daquele solo vai contaminar. Se você come só vegetal, vai contaminar. Se você come vegetal e animal, vai contaminar os dois. Se você come só o animal, vai contaminar também só o animal. E o animal, ele come daquela vegetação, ele come em maior concentração. Um exemplo, um ser humano, ele come vegetal, mas menos. Agora, um boi, por exemplo, ele vai comer muito. Então, a concentração de agrotóxico, de fertilizante, de produtos químicos ali é muito maior. Entendeu? Então, quando você ingere, por exemplo, uma carne animal que esteja nesse... dificilmente não vai estar. Aí eu te falo, dificilmente não vai estar, porque até os lençóis freáticos, eles conseguem contaminar com isso. E tem uma série de coisas. Tem poluição que vai para tudo quanto é lugar. Não fica só localizado onde está aquela indústria, aquela fábrica. Ele vai com ar, com para um monte de lugares. Então, assim, é complicado, é muito complexo isso daí e vai interferir de certa forma. Em grau menor ou maior, depende. Se você está perto de uma indústria, está longe, depende. Se você come produto com agrotóxico, se não come. Enfim, isso é um exemplo. Aí você tem um impacto, isso eu estou falando do agrotóxico, que é um impacto de tóxicos, de químicos no produto. Mas aí você tem a parte sem ser da agrotóxicos, tem a parte do impacto que a fabricação daquele produto, seja qual for, ele causa no meio ambiente ali. Por exemplo, uma árvore dura X tempo para poder ela, desde a da semente, ir crescendo, até ela ficar num nível de produção do seu fruto, né? Dela produzir um fruto. Demora, não é assim. Então imagina, você arranca uma árvore, você pegou todos os frutos, aí não quer mais os frutos, aí você, eu vou usar a árvore, tá? Aí você corta lá, arranca a árvore, corta tudo. Você acabou com a árvore, certo? Acabou. Aí você usou para móveis, para seja o que for. Beleza, ok.
uma outra árvore naquele lugar para substituir essa árvore vai demorar. Vai demorar o X tempo que ela exige para poder chegar ao nível de corte, enfim, de tudo que ela precisa para a produção de determinados produtos, seja para o fruto ou não. Só isso aí você já tem um exemplo. Então, quer dizer, ele não é de um dia para o outro. Você não planta a árvore hoje, vamos supor, eu cortei a árvore hoje para fazer os móveis e tal, não sei o que, eu planto hoje e vai nascer amanhã. Ah, legal, se fosse assim, tava ótimo. Aí não teria esse desmatamento, não teria esse impacto. Porque nasceria rápido. É uma coisa que gira muito rápido. Você tira a planta, mas não é assim que funciona. Ele exige um tempo e um tempo que é longo. Aí nesse tempo tá mais árvores cortando. Ah, mas a gente depende de madeira. Com certeza, a gente depende disso. Não só para o alimento, para a fabricação de coisas. A questão não é essa. Você vai deixar de comer, você vai deixar de usar coisas. Não é essa a questão. Não é esse o ponto, não é esse o objetivo. O objetivo é consumir menos, que é com consciência, né? Para que você precisa de, por exemplo, vai, essa caneta aqui. Tem a tinta que vem não sei da onde, tem o plástico que não vem não sei da onde, cada material aqui, o ferro, ó, não sei se é ferro, que tipo de metal que é isso aqui, aí tem o plástico, o petróleo, tem mais o que? Basicamente isso daqui. É a tinta, né? Que aí ou é artificial ou pode ser natural, depende. No mínimo é artificial. Sintético, né, no caso. Pode ser os dois mistos também. Enfim. Então, essa caneta tem um monte de recursos que são usados da natureza. Então, para ter essa caneta, você vai ter que extrair produtos, matéria-prima da natureza. Não tem como. Seja ele petróleo ou não. Seja ele metal, seja ele a mistura, a composição da tinta, a embalagem. Se vem na embalagem de papel, de papelão, é papel, é celulose, é árvores, enfim. Seja o que for, ele vai usar recursos da natureza, certo? Não vai sair do nada, vai surgir, tem um produto que surgiu do nada, puf. Não, ele vai exigir coisas da natureza, matéria-prima da natureza. Ok. Se você usar muito, vai usar muito produto da natureza, muita matéria-prima, muitos recursos da natureza. É isso que eu estou falando. Então, se você não aproveita essa caneta adequadamente, até acabar, você já não está aproveitando da forma certa, onde poderia durar tanto tempo, você está encurtando a vida dessa caneta, fazendo com que você use outra caneta que extraia recursos da natureza, assim como essa fez. A outra também vai fazer. Entendeu? Os mesmos recursos que essa usou, a outra vai usar também. Se for o mesmo modelo. Se for outra, de repente usa outros materiais, mais, menos, enfim. Mas de uma certa forma, ela vai usar recursos da natureza. Usando essa caneta. Usando mais uma, vai usar mais. Usando mais outra. Então, quanto mais você usar, o ponto é esse. Quanto mais você usar produtos, quanto mais produtos você consumir, mais matéria-prima é necessária. Será necessário para aquela produção dessa caneta ou do produto que você está consumindo. Esse é o ponto. Entendeu? Se você... Então, o consumo consciente já começa... Começa do uso da caneta. Um exemplo, vai. Você precisa da caneta, não precisa? Qual tipo de caneta, não sei o que, se ela polui um monte de coisas. Entendeu? Mas o que eu quero passar aqui, eu não sou ambientalista. Então, eu não posso falar com propriedade
que tipo de caneta, que eu até estaria falando coisas besteiras se eu falasse alguma coisa, essa caneta assim, não, porque eu não sei. Estou falando assim, de uma forma mais, não é didática, uma forma mais resumida, talvez uma forma mais simples, simplória, digamos assim, certo? Consumo consciente, consumir menos, esse é meu ponto, consumir menos. Dentro disso tem várias formas, desde o começo, você comprar uma caneta que não contribui tanto, porque tudo contribui, só por você estar aqui, você já está tendo um impacto. Você está alterando a configuração do ambiente, do local, energia, energeticamente falando, ambientalmente falando, tudo. Porque você está ocupando um espaço. Física já fala isso. Entendeu? Então, só por isso. Então, partindo daí, já só isso já altera alguma coisa. Mas, então, quanto mais você alterar, mais vai alterar, óbvio, mas assim. Então, você vai partir do princípio de impactar menos, alterar menos, agredir menos o meio em que vivo. Seja ele o meio ambiente, seja ele. Que aí já é outro tema, né? Mas já estou falando disso. Energeticamente falando, né? O que você pensa, o que você fala, como você age, né? Então, pensando negativamente, agindo, falando, né? Tudo isso ele altera, impacta no meio que você vive. Mas, voltando apenas para a parte de consumo de consciente, que é mais matéria, nada energético, quanto mais canetas, por exemplo, no exemplo da caneta aqui, mas quanto mais produtos eu usar, mais impacto eu estarei não, mais impacto eu tenho causado, feito na natureza, no meio ambiente. Então, por isso, consumir menos. É necessário? Aí você sempre vai. É necessário? Não é necessário? Será que eu preciso? Será que eu não preciso? Isso é um ponto. Isso é um ponto. Só que é muito amplo. É muito amplo. Então, o filme, ele explica muito bem como é isso. Que não é só, pegou o material, a matéria-prima da natureza, fez e tá tudo bonitinho. Tem o transporte e tal. Não, não é isso. Não é só isso, bonitinho, tudo, não polui nada, não agride, se tiver produtos químicos que possa agredir, só por eu estar manuseando essa caneta, eu já posso estar sendo contaminado sem eu saber por esses produtos químicos que tem na composição dessa matéria-prima, desse material aqui, desse produto. Que nem no caso do BPA, né, do bisfenol, que tem em muitos plásticos, ele agride o nosso organismo. Metais pesados, por exemplo. Por exemplo, a panela de alumínio que você tem na sua casa, que é comum, que é mais barato, ela agride o nosso organismo. Não só a natureza, mas o nosso organismo. Muito ferro também. Então, você tem uma panela de ferro que é um pouco mais saudável, ela também, muito ferro no seu organismo, agride o seu organismo. Então, você está vendo que é muito amplo o negócio? É muito amplo. É isso que eu estou falando. Então, isso diretamente com o seu organismo. Você não quer saber da natureza? Tudo bem. É sua vida, seu organismo, sua saúde. Depois, quando você tiver uma doença, você não sabe por que você pegou. Tirando toda a parte emocional, tirando toda a parte de pensamento, de coisas de genética, tirando tudo isso, tem a parte que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Metais pesados, por exemplo, usar micro-ondas, a frequência que tem no micro-ondas, toda aquela coisa que tem, não é benéfico para você.
Então toda aquela coisa que tem não é benéfico para você. Assim como fritura, que todo mundo está cansado de saber que não é benéfico. Entendeu? Então, este é só um exemplo de como é benéfico ou não. Então, o ponto é o consumo que a gente tem. É o quanto a gente consome. Né? Não é... Eu não vou nem entrar profundamente na produção, como faz, como não faz, do que é feito, como que é o impacto detalhadamente, porque eu não sou especialista. Né? Então, o que eu estou passando aqui é coisas mais simples, resumidas, assim, daquilo que eu sei, daquilo que eu pesquiso, mais ou menos. Então pode estar errado algumas coisas, né? Não é que tudo está certo que eu estou falando, né? Mas daquilo que eu sei, que eu já pesquisei, eu passo, né? Eu compartilho. Por isso estou compartilhando, para você ter um pouco mais de consciência. Eu mesmo estou trabalhando a minha questão de consciência, de expandir minha consciência em todos os aspectos. Seja ele consumo consciente, não tenho um consumo pleno, consciente, pleno. Não, eu tento equilibrar entre um consumo consciente, entre financeiro, entre um monte de coisas, entre o tempo, entre isso, aquilo, outro, um monte de coisas. Mas na medida do possível, eu faço tudo para ter um consumo mais consciente possível. Por exemplo, que nem eu falei sobre alimentos com agrotóxico, com fertilizante, com coisas que prejudicam o nosso organismo. Tem coisas que eu como que tem. Aliás, muitas coisas. Eu teve um tempo que eu até comprava alimentos orgânicos e tudo mais. Mas você tem que equilibrar entre financeiro, entre a questão da saúde, entre muitas coisas. Então, nem sempre dá para você ter o produto ali orgânico, né? Principalmente para quem não mora perto de locais, hortas, de chácaras, assim. Então, é mais difícil. Aí você tem que recorrer a lojas, a feira, e não é toda feira que tem produtos orgânicos. A feira que tem produtos orgânicos é uma aqui, outra ali, mas, sabe? E normalmente em bairros mais nobres, aí o preço é mais elevado. Não é todo o mercado que tem produto orgânico. Quando tem, eles chutam lá em cima. Então, uma alface que você poderia pagar R$ 2, eles cobram R$ 4. E muitas vezes não é necessariamente o produtor que vende caro. Pode até ser, não estou falando que é o que não é. Pode ser, mas muitas vezes é o intermediário que cobra mais caro porque o produto é diferenciado. Né? Assim como qualquer outra coisa. Por exemplo, você vai comprar um produto sem glúten, ele é mais caro. Você vai comprar um produto não sei o que, é mais caro. E às vezes não justifica o preço. Às vezes é só para retirar tal composto só. Não vai interferir na cadeia de produção daquele produto. Então não vai elevar o custo de produção. Às vezes até pelo contrário. Ele está deixando, por exemplo, o arroz integral, tempo atrás que eu fui pesquisar para saber, o arroz integral ele não vendia, né? Tinha o branco integral, ele não vendia, a dona de casa não queria o integral. Pelo que eu pouco pesquisei, a dona de casa ela não queria integral porque levava mais tempo para preparar e tudo mais, preferia o branco. Só que o branco, ele tem que passar por processos a mais do que o integral. Então, teoricamente, o integral, ele é mais simples o processo, é mais fácil. Então, assim, o arroz, ele é um exemplo bom. Então, antigamente,
segundo o que eu já pesquisei, como a dona de casa ela não queria ter aquele mais trabalho, porque ele demora mais para preparar o arroz integral, ele tinha menos saída. Né? Ela não comprava aquele arroz integral, ela preferia o arroz branco. Então, o mercado ele foi se adequando, preparando, o arroz, ofertando mais arroz branco. Que o arroz branco ele demora mais para ser, digamos assim, para ele estar pronto para ir para a gôndola do mercado, né? Porque ele passa por processos químicos e físicos, né? Tirar a casca, que é a parte integral ali do que tem as fibras, vitaminas, minerais e tudo mais ali. É tirado aquela casca, passa por processo se eu não me engano, de lixamento, de eu acho que, se eu não me engano, é lava, alguma coisa assim. São vários processos para ficar branco, para ficar bonito. Então, nós, às vezes, consumimos pela estética. Então, se você vai no mercado, você vai ver uma maçã que não está tão bonitinha, redondinha e tudo mais, você não vai comprar. Aí aquele produto estraga. Isso também interfere, isso também gera um impacto. Então, tem um impacto antes do produto ser cultivado, durante o cultivo, durante a produção, né, no caso de produtos artificiais, no processo de levar o produto até a distribuidor, o mercado, aonde vai ser vendido, e durante a comercialização. Tá no mercado, foi todos esses processos aqui teve os seus impactos, certo? E quando tá lá na loja, no mercado, no estabelecimento para ser vendido, ser comercializado, nós geramos um impacto ali. Porque o mais comum, por exemplo, produtos naturais, assim, tipo hortifruti, não tá muito legal, tá amassadinho, tá não sei o que lá, deixa de lado. Vai deixando de lado, deixando de lado, deixando de lado, uma hora vai estragar. Vai ficar maduro, vai não sei o que. A loja, o estabelecimento, ele vai acabar deixando de lado, ou vai fazer uma promoção e tudo mais. E muitas vezes nós nem compramos esses produtos que tá na bacia, que tá todo meio que esmagadinho, que é mais barato na promoção, que foi aquele produto que nós já rejeitamos, é rejeitado novamente, e ele vai chegar um momento que ele não vai ter como empurrar mais o estabelecimento. Aí ele tem que descartar. É aí que vem o impacto. Então geramos já outro impacto. Então são vários impactos que tem ao longo da cadeia de produção, de cultivo, de tudo. E esse é um dos impactos que nós geramos diretamente. Nós, como cliente, consumidor final. São vários. Então, por quê? Pela estética. Então, eu não vou comprar porque ele está amassadinho. Porque, sim, tem, por exemplo, furinho e tal, e entra mais agrotóxico. Tem um monte de coisas assim que vai influenciar. Vai contaminar, vai não sei o que lá. Mas, fora isso, amassado e não sei o que, essas coisinhas assim, não tem porquê. São coisas que estão na nossa cabeça. Eu não tô nem falando de estar cortadinho, tá furadinho. Isso daí você tira. Tudo bem, tem aquelas coisas de que mas se tá com fungo, se tá não sei o que lá, ele vai pegar em toda a fruta e tal, tudo mais, não sei o que. Tem essas coisas assim, né? Mas eu não vou tão fundo nisso, porque aí teria que ser um especialista, um médico no assunto, um nutricionista, um cientista alimentar falando sobre isso. Então não dá para falar. É igual o pão de forma. Tá com mofado só uma pontinha, o saco tá tudo bonitinho. Todos os pães daquele saco tá tudo bonitinho. Aí você, não, só vou tirar esse pedacinho para não jogar fora, né? Ou seja, você tá aproveitando. Na sua cabeça, é um consumo consciente. Porém, né, pelo que eu já vi, eu faço isso. Eu assumo, eu faço isso, eu tiro. Mas não, pelo que eu vi, não é aconselhável você fazer isso daí. Porque ele passa para todos os pães,
aquele mofo, aquele fungo, aquele não sei o quê. Então, é por isso que eu falei, eu não sou perfeito, eu tô trabalhando, mas eu assumo, eu não vou jogar fora, eu não vou, se tá um pão lá e tá mofado, eu tiro o pedacinho e não vou jogar fora aquilo lá. Ah, mas vai dando-se, dá dor de barriga, fazer o quê? Nunca deu nada, nunca deu nada. Antes, e se cai também no chão, dá uma sopradinha, não dá nada não. Não é nem questão de economizar, é questão de, cara, dá dó você jogar um negócio fora. Isso sem pensar nesses processos todos. Até chegar na sua mesa, sem pensar nisso, já dá dó de jogar. Se você pensar em todos esses processos, todo esse trabalho que teve, a natureza, as pessoas que tiveram, todo esse trabalho para chegar até você e você fazer jogar fora, eu não consigo. Claro, se tiver todo mofadão, não, né? Mas primeiro que ele não vai chegar nesse ponto, eu não deixo chegar, não mofa, né? Antes, quando eu não tinha consumo consciente, mofava. Comprava na quantidade que eu não consumia, ficava. Então, o consumo que não era consciente já era logo na compra do produto. Então, é, é isso mais ou menos, né? Então tem cada etapa tem seu impacto, entendeu? Que interfere, que altera, que reflete na nossa vida. Pode ser direto ou indiretamente, mas vai refletir, vai atingir, vai impactar você, eu, todos nós. Então, o consumo consciente é para isso, é para um monte de coisas. Não é só algo, uma coisa só, é para um monte de coisas, é um conjunto. Então, você pode pensar assim, não, consumo consciente é só para coisa de meio ambiente. Não, é para tudo, para um monte de coisa que vai voltar para você. Vai voltar para você. Então, por exemplo, poluir, poluir é um exemplo. Vai voltar para você. Indústria, né? Quanto mais produtos consumirmos que são produzidos com produtos agressivos, né, tóxicos, que vão diretamente atingir a gente por intermédio mesmo do produto em si, por exemplo, conservantes. Lê o rótulo de qualquer produto artificial, principalmente faz tanto tempo que eu não como muitas vezes, não é que eu não como no final de semana, por exemplo, um salgadinho, um chocolate, é bem pouco, muito pouco, só no final de semana, e não é no final de semana inteiro que eu soco o pau de tal, não sei o que, põe o pé na jaca, não, é um chocolatinho, é um pão de forma, durante a semana eu nem como pão, é um pão de forma, um pão de forma que eu digo assim, faço um lanche, um par de pão, outro, então vai, 4 pães de forma, um café. Ah, mas por que café? Café acidifica o seu organismo, pH, enfim, um monte de coisas. Só lembrando, seu organismo, não sou médico, mas pouco que eu pesquisei, eu já entendi que o nosso pH precisa estar alcalino e não ácido. Então, tudo que a gente come que acidifica o organismo é ruim, porque ele vai, de uma forma grosseira, assim, simples falando, ele vai deixar a sua imunidade baixa ou uma série de coisas que vai fazer com que você seja mais propenso a ter doenças. Uma gripe, por exemplo, uma simples gripe, você fica mais propenso por conta dessa acidificação. Não sei se essa é a palavra correta, mas você acidificou o seu corpo. Refrigerante, produtos artificiais que tem
que tem produtos artificiais, que tem produtos químicos que vão fazer com que o seu corpo fique ácido, né? Então, quanto mais natural for a sua alimentação, melhor. Natural significa quanto mais integral no sentido de natural mesmo. Comer maçã com casca, comer coisas com casca. Quanto menos você tirar as coisas da fruta, dos vegetais e tudo mais, melhor para você, que você está absorvendo mais nutrientes, certo? Então, mais natural. Cru, por exemplo. Vou fazer por exemplo, a beterraba. Beterraba, ela é dura, dá para você comer ela, você só corta, faz a salada. Cenoura, beterraba, alface, rúcula, escarola, couve, você corta e come, né? Tempera à vontade ali a seu gosto, por exemplo, e ela está crua, você está ingerindo os nutrientes ali daqueles vegetais. Cozinhou, ele já perde as propriedades. Quanto mais cozinhar, mais perde propriedades. Ou seja, o que você pensava que estava adquirindo nutrientes já não está mais. Ele já diminui muito, vai chegar a um nível que praticamente era melhor você nem ter comido. Claro que é melhor você comer cozido do que não, né? Óbvio, mas assim, quanto mais cru você comer, melhor, né? E mesmo se for cozinhar, né, você comer ele integral, porque ali na casca, ali naquela fibra, tem os nutrientes, tem mais nutrientes do que um produto beneficiado, né? Um produto. Tudo isso é para nossa estética, só para a gente poder ficar, que bonitinho, comer um negocinho ali. Olha só, eu só estou falando do alimento, só de alimento, só para dar um exemplo do que interfere na nossa vida, o impacto que tem no meio e o impacto que tem na nossa vida, diretamente ou indiretamente. Diretamente você consumindo aqueles produtos. Arroz branco, arroz integral. Não que um é vilão, não, é simplesmente que um vai ter um índice glicêmico maior, mas também tem menos nutrientes. Não é só índice glicêmico, né? Tem mais nutrientes outro não tem menos, né, no caso. Um pode passar por processos químicos que vai ter mais química no seu organismo, o outro não. Os dois, né, o integral tanto que o outro, podem ter sido cultivados com agrotóxico, então os dois vão ter produtos químicos que vão interferir, vão causar alguma coisa, vão impactar no seu organismo. Então isso é diretamente, comer é diretamente ligado. Aí tem esse é o impacto direto, comer alimento. Indireto vem da poluição, um exemplo. Estou falando assim, causado na nossa vida. Vem da poluição, vem por exemplo, da exploração do meio, né, da extração da matéria-prima, do material, dos recursos naturais ali do meio onde foi extraído. Então vai ter o seu impacto ali que vai indiretamente te refletir na tua vida. Seja porque mudou o clima, porque mudou o habitat ali, mudou aquela região. Então, causou erosão, causou isso, causou aquilo, aí da enchente, da inundação, da não sei o que. Já alterou, já impactou. Então, indiretamente ele vai causar. Até diretamente está falando, mas indiretamente ele vai causar. Por que indiretamente? Ele é diretamente, mas indiretamente porque ele não é instantâneo. Não que você comendo uma coisa aqui que tem agrotóxicos, que tem um monte de coisa aqui, um monte de venenos, vai impactar rápido. Não. Vai, às vezes, leva anos para poder você ter um efeito daquilo, né? Uma doença, tal. Às vezes não, depende, porque tem seu emocional, tem muita coisa influenciando, não é só o alimento. O alimento é importante, assim como tudo é importante.
Então, quanto menos você impactar para sua vida e também para o meio, melhor. Então, eu só citei os alimentos, que eu comecei falando dos produtos, aí eu fui para os alimentos. Olha o tanto que é amplo. É muito extenso o assunto. Isso que eu não sou pesquisador nato, que eu fico lá pesquisando só esse assunto. Eu pesquiso um pouco de cada coisa. Mas se você for pesquisar a fundo, vixe, tem muita coisa. Por exemplo, peixe. Quando você consome o peixe, ele tem tantos metais pesados por causa da água, do habitat que ele está hoje. A indústria, ela despeja no mar, no oceano, nos rios, que vai para os oceanos. Os dejetos, os químicos, tudo aquela coisa que ela produz, que polui, vai para o mar. Ah, beleza, não estou nem aí com o mar. Você come o peixe, você come os frutos do mar, por exemplo. Vai te contaminar de certa forma. Então, você está vendo que a gente não tem escapatória? A gente polui e se polui. Eu poluo a natureza, eu poluo o meio que eu vivo e ele me polui. Não é que ele me polui, eu me poluí. Eu poluí ele que me poluiu. Poluiu no sentido de me contaminou. Porque eu fiz isso. Nós fizemos isso. Entendeu? Então, eu vou fazer mais um vídeo para não ficar tão longo. Todos os vídeos que eu faço ficam longos, né? Então, só para variar. Mas eu vou abordar. Esse assunto ele é muito amplo, como eu falei. Então, tem muitas coisas para eu abordar sobre esse tema consumo. Porque o que eu quero, eu estou tentando fazer aqui, chegar ao ponto que você entenda o que o consumo faz na sua vida. O que você não tem consciência no seu consumo reflete na sua vida. Reflete no meio e na sua vida. Mas é isso que eu tô querendo mostrar aqui. Então estou indo aos poucos para ser uma forma bem simples, didática. Não sei se está sendo didático, mas eu tô fazendo de tudo para ser mais fácil de entender. Então, eu fiquei só na parte de produtos, especificamente mais alimentos, que eu achei que era mais fácil. Mas é o consumo propriamente dito, consumo em si, não necessariamente de produtos alimentícios, produtos em geral, qualquer tipo de produto, consumo em geral, entendeu? Até mesmo de serviços, consumo em geral, não necessariamente de você gastar. Esse é o ponto que eu quero chegar. Claro que tudo impacta na sua vida, direta ou indiretamente. Diretamente falando, financeiro. Quanto mais você consome, mais você gasta. Óbvio. Você tem que comprar. Então você gasta. Então é um impacto direto na sua vida, na sua área financeira. Na questão da saúde, quanto mais produtos você consumir, produtos que têm artificiais, mais sua saúde vai pro saco, rápido, diretamente. Todos esses produtos geram lixo. Esse lixo não descartado corretamente, não reciclado corretamente, às vezes muitos não reciclam, principalmente embalagens que tem adesivo, cola, essas coisas assim não reciclam. Talvez podem até ser reciclados, mas a indústria não tem esse como que eu posso dizer, eles não reciclam, não trabalham com isso pelo fato talvez do custar muito para reciclar esse produto, então não compensa se reciclar, que pelo que eu sei eu acho que não recicla essas embalagens que tem adesivos, sabe? Então ela já não consegue reciclar. Para onde vai esse lixo que não é reciclado? Ele vai para o aterro. Esse aterro ele vai impactar ali no ambiente. Ah, mas eu moro longe do aterro. Tem o lençol freático, tem o solo, tem o ar, porque
Passa em qualquer aterro, ou então vai aqui no, no YouTube, pesquisa aterros, tal, não sei o que, gases gerados pelo aterro, o que causa. E você vai ver os gases que saem dessa decomposição desses produtos, que muitas vezes não se decompõem tão rápido. Mas a química que tem nesses produtos, elas exalam no ambiente, né? Então contaminam. Então é muito profundo esse assunto. Por isso que exige um pouco da sua atenção, da nossa, né? Da minha também. Mas o ponto é esse, é o consumo em si do produto, é ser consumista, entendeu? É o nível de consumidor que você é. É esse o ponto. Então vou deixar para o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou falar sobre uma continuação desse assunto, dessa parte, né, que é a cadeia de produção e tudo mais. Mas não para não perder o raciocínio, a linha de raciocínio, eu vou continuar esse assunto, essa parte aqui de consumir e o que leva a nós consumir essas coisas, né? Então é isso. Bora pro próximo vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.